Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos encerrar a semana, acabou, conversando a respeito de uma oração atendida. Sim, Ezequias, um homem que colocou Deus em primeiro lugar na sua vida e na sua liderança também, como rei, como ser humano, colocou a Deus em primeiro lugar, fez tudo que agradava ao Senhor, e olha só o que ele recebeu, a notícia que veio para Ezequias. Isaías chega até Ezequias e avisa que era para ele colocar a casa em ordem, porque ele iria morrer. A vida atinge a todos nós, né? E às vezes o ser humano se desespera. O que eu fiz de errado, né? Para eu vir a ter essa... Alguns fazem muito que é errado contra o próprio corpo, mas tem gente que não, que cuida e é acometido de doença também, e é acometido de morte também, porque o pecado entrou no universo e tanto justos como ímpios sofrem de igual forma. Veio essa notícia para Ezequias, né? E aí diz que Ezequias virou o rosto e chorou amargamente. Eu tenho recebido algumas notícias de amigos que estão com coronavírus, um inclusive médico, foi até entubado, né? E a gente acompanhando em orações, e ele contando, né? Quando antes de ser entubado, antes de entrar na UTI, e ele falando que tinha vontade de chorar. E quando a gente se depara com a morte, né, com algo que está vindo ao nosso encontro, quem é o ser humano que não se abala? Porque Deus não criou a gente para morrer, Ele criou para viver, e viver para sempre, como Ele prometeu que vai dar a vida de volta para sempre. É por isso que Cristo veio ao mundo, para que vencesse a morte para sempre. E é muito triste, é muito duro, é muito forte isso, né? Eu já passei perigo de vida, né? Risco de vida, e você se depara uma situação e você vê que não é nada, é vulnerável. Se Deus não quiser manter a vida ali, não mantém, né? Isso não é nada, não tem o que fazer. Então, assim, Ezequias chorou bastante, bastante mesmo, e pediu para Deus, falou assim: olha, o Senhor sabe o que eu tenho feito, né, em prol do teu nome, é de todo o meu coração. Pediu que vivesse. Diz que Isaías não tinha nem saído ainda do pátio. Deus falou com Isaías: volta lá, porque eu ouvi o choro e atendi a oração de Ezequias. Vou dar mais 15 anos para ele, avisa-o. Deus deu um prazo, ainda deu um tempo determinado. E Ezequias falou para Isaías o seguinte, e eu achei interessante, né, porque se Isaías me falasse alguma coisa nesse sentido, eu ia acreditar, eu acho, né, eu acho que eu ia acreditar, mas o rei pediu um sinal. E quanto a isso, eu nem gosto muito de entrar nesse assunto de sinais, mas a Bíblia tem alguns relatos de pessoas que pediram um sinal para Deus, né? Porque eu acho assim, um pouco perigoso, sabe? Você pedir um sinal baseado naquilo que você quer, né? Naquilo que nós queremos. Tem que ter muito cuidado com esse pedido de sinal para Deus. Tem que estar em muita comunhão com Deus para não distorcer, para não decepcionar, para não deixar que o inimigo das nossas vidas manipule os sinais, né, e nos engane, nos faça tomar passos errados. Então, muito cuidado nessa questão de pedir um sinal para Deus, tá? Mas existem relatos, por exemplo, Moisés pediu um sinal na terra de Midian, Gideão pediu um sinal na presença do mensageiro celestial, né, do anjo, lembra da lã? Né, ele pediu alguns sinais para Deus. Eliseu, antes da ascensão de Elias, ele pediu um sinal, né, ele pediu também para ver, né, se ele visse, ele ia receber a bênção. Elias fala para Eliseu. E Ezequias também pede um sinal de que a mensagem era vinda de Deus para Isaías. Deus respeita isso, sabe? Às vezes a gente não
precisa de algo que Deus nos mostre, em Deus respeita. O ideal era a gente confiar sem precisar pedir sinal para Deus. Mas ele também respeita a nossa falta de fé, né? Às vezes não é suficiente, né? E ele ainda nos ajuda nesse sentido. Eu vi essa semana que uma criança pediu um sinal para Deus para saber se os amiguinhos e ele estavam acreditando da forma certa, e Deus deu um sinal para essa criança, de acordo com o pedidinho que ela fez, né? E Ezequias pediu, e aí ele falou, qual o sinal que você quer então? Ele falou assim, bom, que avance alguns graus, né, a sombra do sol. Aí ele falou assim, não, então, não, isso é muito fácil. Aí ele falou, não, é melhor que regrida, né, a sombra, como se a sombra voltasse 10 graus para trás, quer dizer, o sol está aqui e a sombra volta, em vez de ir para frente, como era o normal acontecer, né? E declinou 10 graus. Né? E olha só, Deus atendeu e diz que esse sinal foi sabido, né? Os líderes de outros lugares do rio Tigre e Eufrates souberam desse sinal. E haviam pessoas que estudavam astronomia, e eles ficaram impressionados como é que Deus atende, faz voltar, né, a sombra do sol 10 graus, e eles eram estudantes de astronomia, não astrologia, é astros mesmo, né? Os astrônomos estudam através dos astros, a natureza, o sol, a lua, outros planetas e tal, e eles eram os estudiosos, e aí foram lá visitar Ezequias, em vez de Ezequias testemunhar do amor de Deus, que foi Deus quem fez o milagre de ele não morrer e falar que Deus era o responsável por tudo. O que Ezequias fez? Mostrou as belezas do palácio, a riqueza, todas as coisas. E aí Isaías vai e fala assim para Ezequias, por que você fez isso? Agora saiba que esses líderes, você cresceu o olho deles, eles vão vir tomar tudo de você. Que Deus nos ajude nesse fechamento da nossa semana a pensar um pouquinho mais. Primeiro, que Deus atende às nossas orações. Você viu que rápido? Isaías estava no pátio ainda. Deus falou, eu ouvi e resolvi atender. Do jeito que ele pediu, porque às vezes Deus ouve e atende, não é exatamente do jeito que a gente pede, mas foi do jeito que Ezequias pediu que prolongasse a vida, e Deus prolongou como ele pediu. Mas ao mesmo tempo que a gente também pense, né, que quando Deus dá uma coisa pra gente, a gente não deixe que o orgulho e a vaidade tome conta, como tomou do coração de Ezequias, né? Nesse erro de Ezequias registrado na Bíblia, para que a gente não faça a mesma coisa. Quando alguém nos elogiar, quando alguém, né, vir saber, né, do motivo da nossa prosperidade física, quem sabe financeira, profissional, em algum aspecto, que a gente honre a quem nos deu a prosperidade, né? Não jogue os méritos para nós, cuidado, e Deus nos ajude a honrá-lo, né, como ele é digno, como doador mesmo de todas as coisas. A ele os méritos, né, que a gente não busque para a gente o que é mérito dele. Vamos orar? Convido você, onde quer que esteja, se possível for, feche seus olhos, porque nós vamos falar com Deus. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor ouve as nossas orações. Estou aqui falando com o Senhor durante essa semana e agradeço porque o Senhor é o nosso Pai, atende as nossas súplicas, respeita às vezes nossa falta de fé, também atende aos sinais que pedimos. E pedimos agora que o Senhor não deixe que o orgulho, a vaidade tome conta de nós. Quando o Senhor der uma bênção, a gente reconheça diante das pessoas, testemunhe de quem nos deu a bênção, de quem nos ajudou, de quem nos instruiu, de quem nos fez prosperar. Guarda-nos em Ti, o nosso coração humildemente em Tuas mãos. É o que nós te pedimos e pelo aprendizado desta semana. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adorecente de hoje, lembrando de dar um pulinho no nosso canal do YouTube e fazer a leitura da semana, tá? Eu vou mandar o link do texto para você ler e acompanhar os detalhes incríveis da história de Ezequias. A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!